O presidente Jair Bolsonaro vem a Goiânia, desta vez para entregar ônibus escolares para 133 municípios do estado. E no norte de Goiás, uma vistoria condena a frota inteira do transporte escolar de Niquelândia. 30 veículos sem a menor condição de rodar. Por pouco não vira tragédia. Caminhoneiro perde controle da direção e bate em outras duas carretas no sudoeste goiano. A suspeita é que um caminhão que transportava calcário perdeu o controle dos freios antes daquela curva. Vamos juntos, o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h09. Obrigada pela companhia. Uma fiscalização surpresa constatou que todos os carros e ônibus escolares de Niquelândia estavam irregulares. Ao vivo, Liz Mendes tem mais informações. Liz, boa noite para você. Que tipo de irregularidade era essa? Boa noite, Rosane. Para você e para todo mundo que está assistindo a gente, olha, a lista é extensa, viu? Desde crianças sendo transportadas em porta-malas, falta de itens básicos como cinto de segurança, extintores e até veículos que foram fabricados há 15 anos estavam entre essas irregularidades encontradas por fiscais do Detran, da Polícia Militar e do Ministério Público durante uma operação lá em Niquelândia, no norte do estado. Então, com isso, todos os 30 veículos que faziam o transporte escolar de crianças de povoados ali da região para a escola buscavam e levavam esses 30 veículos, entre ônibus, vans e carros, foram reprovados. Então, diante dessa gravidade, o Ministério Público decidiu, então, investigar não só o secretário de Educação lá de Niquelândia, mas também o prefeito, para apurar a responsabilidade deles com relação a essa situação. E o mais grave, apontado pelo Ministério Público durante essa vistoria, foi que os donos desses veículos disseram que não recebem há 6 meses. E em contato com o secretário de Educação, ele confirmou que por dificuldades financeiras não está conseguindo pagar realmente esses prestadores de serviço e que por isso não pode exigir deles que eles se adequem às normas de segurança. Rosane. Obrigada, Liz. E olha, bandidos roubaram um caminhão que saiu de Goiás carregado de medicamentos. Foi logo depois de Itumbiara, já em Minas Gerais. E teve outro caso de assalto em rodovia na região sul nessa sexta-feira. Então vamos ao vivo até Itumbiara conversar com Emerson Ferreira. Boa noite, Emerson. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Nesse primeiro caso, Rosane, os 2 caminhões estavam estacionados em um posto de combustíveis em Centralina, lá em Minas Gerais. Era por volta de 8 da noite quando 4 suspeitos armados chegaram e renderam os motoristas. Um dos caminhões foi levado juntamente com os 2 motoristas. O outro caminhão só não foi levado porque ele estava com problemas. Segundo os motoristas, eles conversaram com a nossa reportagem, mas não quiseram gravar a entrevista. Disseram que cada caminhão estava carregado com uma carga de medicamentos avaliada em R$ 1 milhão. Depois de certo tempo, os 2 motoristas foram liberados em um canavial, às margens da BR-452, aqui em Itumbiara. Eles foram resgatados essa manhã pela Polícia Rodoviária Federal. Em Morrinhos, a outra situação é que a polícia conseguiu impedir um roubo a veículos. 2 suspeitos foram presos. Eles estavam com uma arma, um carro roubado e também um bloqueador de rastreador. A polícia conseguiu prender esses 2 suspeitos. Eles disseram que haviam sido contratados para roubar uma caminhonete ou um carro de passeio. A dupla foi presa e encaminhada para a delegacia de Morrinhos e eles já têm passagem na polícia por receptação. Rosane, eu volto com você. Obrigada, Emerson. Olha, entre ontem e hoje, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 545 mil carteiras de cigarro que eram contrabandeadas aqui em Goiás. Nesses 2 carros parados na GO 476, só sobrava o espaço dos motoristas. A polícia contou pelo menos 20 mil carteiras de cigarro, além de vários produtos contrabandeados do Paraguai. Em Bom Jesus de Goiás, um caminhão parado num posto de combustíveis carregava outros 125 mil maços. O motorista do caminhão não foi localizado e a polícia descobriu que a placa do veículo era clonada. Em Guapó, 400 mil carteiras de cigarro eram contrabandeadas na caçamba deste caminhão. A carga vinha do Paraguai. O motorista, de 34 anos, foi preso em flagrante. E a gente volta a falar do esquema de superfaturamento de taxas do Detran. Na operação dessa quinta-feira, 7 pessoas foram presas.
A empresa Samperi, suspeita de ter tirado dinheiro do bolso de milhares de goianos, cobrando aí a mais por vistorias, pode ter que devolver o valor superfaturado. A Comissão de Direitos do Consumidor da OAB disse que o motorista que se sentir prejudicado pela empresa de vistoria pode pedir ressarcimento. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, fala que a pessoa que paga indevidamente ela tem direito à restituição em dobro. O Detran vai acabar respondendo pelos atos futuros de prejuízo dessas pessoas que se sentirem lesados. Mesmo sob investigação, a Samperes continua fazendo o serviço de vistoria nos veículos aqui do estado. A polícia diz que pediu a suspensão das atividades, mas foi negado pela Justiça. O Poder Judiciário entendeu que a suspensão, nesse momento, provocaria um prejuízo maior aos usuários do que a própria empresa, vez que o Detran ainda não estaria preparado para assumir esse serviço por conta própria. Os 16 carros de luxo e uma moto continuam apreendidos no pátio da Polícia Civil. Na delegacia também estão as 17 obras de arte, dólares e dezenas de computadores. 7 pessoas estão presas suspeitas de vários crimes, entre eles organização criminosa e desvio de dinheiro público. O alvo da investigação é o contrato de 10 anos entre o Detran e a empresa Samperes. Segundo o delegado, os envolvidos lucraram R$100 milhões em 4 anos, com tarifas superfaturadas e reajustes ilegais da taxa de vistoria veicular. O Detran diz que não é dele a responsabilidade por pagar as indenizações e que a empresa Samperes é que vai responder pelos prejuízos aos motoristas. A empresa Samperes se disse surpresa pela ação da Polícia Civil e que vai contribuir com o processo. Foi enterrado hoje o corpo do menino de 11 anos que morreu no começo da semana em Águas Lindas. Apesar de tão novo, ele tinha um histórico na polícia. De Lusiana, então, Ana Caroline Mota tem mais informações pra gente. Boa noite, Ana. A mãe desse menino compareceu ao velório? Oi, Rosane. Boa noite para você, boa noite a todos. Sim. A mãe, outros familiares e amigos se despediram do menino de apenas 11 anos. O enterro foi marcado por tristeza e comoção. O corpo do menino foi encontrado na terça-feira às margens de um córrego em Águas Lindas de Goiás. Ele foi morto a pedradas e a pauladas. A mãe do menino disse que tentou evitar o envolvimento do filho nesse mundo do crime. Disse também que precisou se mudar, mas que nunca abandonou o menino. Quem conversou com ela foi o repórter Afonso Ferreira. Vamos conferir. Tirava a chave da porta para ele não sair. Trancava ele saía pelo segundo andar da janela. Tudo para salvar meu filho, eu fiz. E ele não era, como é que nem estão botando na mídia, desprezado. Eu nunca desprezei meu filho. Rosane, a Polícia Civil continua acompanhando esse caso. Os envolvidos, os suspeitos de terem assassinado o menino ainda não foram identificados, não foram localizados, mas as investigações continuam. E nós também vamos acompanhar os desdobramentos desse caso. Rosane. Tá certo, Ana, obrigada. Um homem foi preso, suspeito de vender rebites para caminhoneiros na BR-153 em Santa Teresa de Goiás. Ele estava com várias cartelas de comprimidos e um frasco do remédio usado por caminhoneiros para espantar o sono. O rebite também causa dor de cabeça, tontura e aumento da pressão arterial. A Justiça condenou a 48 anos de prisão Antônio Ribeiro de Barros. Em 2016, ele matou 2 gêmeos de 11 meses em São Miguel do Araguaia e tentou matar a ex-namorada, mãe das crianças. Um casal foi preso em Jataí com 80 quilos de maconha. O casal já tinha passagem por posse de drogas. Com eles, a PM também apreendeu um caderno com anotações sobre pagamentos do tráfico. O feirão da TV Digital vai até amanhã em Rio Verde. As pessoas podem tirar dúvidas e comprar kits digitais para melhorar a qualidade de som e imagem da TV, além de conhecer o Globoplay, a plataforma digital da Globo. O Feirão Digital em Rio Verde está na Praça da Matriz e neste sábado vai até às 14h. Veja a seguir, acidente entre 3 carretas perto de Caiapônia. E o presidente Bolsonaro entrega veículos escolares em Goiás. Voltamos já. Três carretas se envolveram em um acidente na BR-158 entre Jataí e Caiapônia, no sudoeste goiano. Um motorista ficou ferido.
A carreta tombada ocupou um dos sentidos da pista, espalhando a carga de calcário que vinha de Rio Verde com destino a Caiapônia. O veículo se chocou nesse paredão de pedras após bater em outras duas carretas. A suspeita é que um caminhão que transportava calcário perdeu o controle dos freios antes daquela curva e, em velocidade, desgovernado, tentou ultrapassar um caminhão de adubo que vinha no mesmo sentido. O motorista sem freio acabou colidindo com esse caminhão com carga de milho que vinha no outro sentido da pista. O motorista, então, sem freio, saiu da pista, onde aconteceu o tombamento, nesse trecho da BR-158. O motorista da carreta tombada foi levado para o posto médico em Caiapônia com ferimentos leves. O irmão dele, que estava no banco do passageiro, não se feriu. Foi de repente, cortou o freio motor, cortou o freio tudo, só isso. Que susto, hein? O tráfego na rodovia já foi liberado. Domingo é o segundo dia de provas do Enem. Como será que estão os estudantes, hein? Como é que eles estão há 2 dias das provas? Hora de descansar ou estudar? O Alaor Rodovalho está acompanhando uma turminha lá em Catalão, né, Alaor? Boa noite para você. Boa noite, Rosane. Boa noite para todos. Olha, estamos ao vivo aqui de um cursinho preparatório para o Enem aqui em Catalão. Olha, alguns alunos faltaram porque preferiram folgar no dia de hoje, porque a prova é domingo, mas essa galera aqui está aproveitando os últimos minutos de preparação. A Luan Paula está aqui firme, né, Luan Paula? Firme e forte. A prova é domingo, temos que aproveitar os últimos minutos para a prova domingo. Tá certo, Luan Paula. Então vamos lembrar o que pode e o que não pode na prova do Enem de domingo. Vamos lá, ó. Você não pode esquecer de jeito nenhum um documento de identidade com foto, a caneta preta tem que ser preta, o cartão de confirmação, o lanche pode ser um chocolate, uma barra de cereal, por exemplo, e água. Agora, o que é proibido, o que não pode de jeito nenhum, é o celular. Se levar o celular, tem que ficar desligado, porque se ele fizer qualquer ruído, qualquer sinal, o candidato será desclassificado imediatamente. Boné também não pode, muito menos óculos escuros. Então, é só se programar para tudo dar certo. Há outro detalhe importantíssimo com relação ao horário. Os portões vão abrir ao meio-dia e fechar imediatamente, exatamente, à 1h da tarde. Então, boa sorte para toda essa galera, não é isso, Rosane? Ah, com certeza. Obrigada, viu, Alaor? E hoje o presidente Jair Bolsonaro esteve pela 6ª vez em Goiás. Ele chegou em Goiânia no início da tarde. O principal compromisso foi a entrega de mais de 200 ônibus escolares. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao aeroporto perto das 2 da tarde. Ainda no hangar do governo, se reuniu a portas fechadas com o governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. A comitiva depois seguiu para o estádio Serra Dourada. Perto do estádio, um grupo de professores fazia uma manifestação. Eles são contra a reforma da Previdência. A cavalaria da PM barrou o acesso. O presidente viu de perto os 214 ônibus escolares que serão usados por alunos de 133 cidades goianas. Esses ônibus não são de A, B ou C, vieram da bancada de Goiás, mas todos esses ônibus saíram do bolso de quem paga imposto. Ronaldo Caiado lembrou que esta é a 6ª vez que o presidente vem ao estado, comemorou a entrega dos ônibus e disse que espera colocar internet nas 1000 escolas estaduais. Podem saber, aquilo que o ministro Traub acabou de falar aqui é o que nós estamos trabalhando, e ele diz: fica tranquilo, Caiado, nós vamos botar internet de qualidade nas suas todas 1000 escolas no estado de Goiás. O último a falar foi o presidente. Bolsonaro comentou a relação dele com o estado. É uma satisfação voltar a esse estado que cada vez mais me é familiar. Tanto é verdade, Caiado, que eu tenho um sobrinho integrando a sua querida Polícia Militar. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro lembrou das provas do Enem. Disse que no domingo passado tudo ocorreu dentro da normalidade e que no domingo agora, segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, espera que também não haja nenhuma confusão. Ninguém foi deseducado nas questões apresentadas no domingo passado. E ninguém também
será deseducado com toda certeza, apesar de eu não ter tido acesso à prova, nessa segunda parte, o domingo que vem. O último compromisso foi no setor Bueno. Bolsonaro desceu do carro e cumprimentou as pessoas. No local, participou da inauguração de um escritório político. A imprensa não foi autorizada a entrar. Na saída, o presidente parou para tirar fotos e depois embarcou de volta para Brasília. Veja a seguir, João de Deus sofre condenação por posse ilegal de arma. Voltamos já. Jornal Anhanguera de volta, agora são 7h27. João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi condenado pela primeira vez. João de Deus pegou 4 anos de prisão em regime aberto pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A mulher dele, Ana Keila Teixeira, também era ré no processo, mas foi absolvida. As armas foram encontradas na casa dos dois, em Abadiânia, onde João de Deus fazia atendimentos espirituais. João de Deus ainda responde a outros 10 processos por abusos sexuais, falsidade ideológica e corrupção de testemunhas. Ele nega os crimes, mas continua preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde está desde dezembro do ano passado. A defesa diz que vai recorrer. E olha, no começo de outubro, a gente mostrou uma ponte na zona rural de Tumbiara cheia de problemas. A ponte sobre o córrego Trindade estava cheia de buracos e com madeira cedendo. Finalmente, a ponte foi reformada. A prefeitura entrou com a mão de obra e máquinas, mas foram os produtores rurais que fizeram vaquinha e compraram a madeira. Agora, olha só, falta só um dia, gente, para o Matheus Ribeiro apresentar o Jornal Nacional. Passou rápido, né? Já é amanhã. E olha só quem mandou um recadinho aqui para os goianos. Oi, a gente está aqui para fazer um convite. É que nesse sábado o Jornal Nacional vai ser apresentado pela Larissa Pereira, do JPB2, e pelo Matheus Ribeiro, do Jornal Anhanguera, segunda edição. Na comemoração dos 50 anos do JN, é a nossa homenagem ao talento e ao profissionalismo dos colegas da Paraíba e de Goiás. E hoje o Matheus Ribeiro vai ser apresentado para todo o Brasil. Ele já está na redação do Jornal Nacional. Fala aí, Matheus. Dani, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Jornal Anhanguera. Clima de expectativa aqui, afinal de contas, é hoje que eu, representando Goiás, e a Larissa Pereira, representando a Paraíba, seremos apresentados na bancada do jornal de maior audiência do país, que comemora os seus 50 anos com esse projeto super legal, recebendo jornalistas de todos os estados do país para apresentarem essa edição do JN aos sábados. E amanhã é o dia em que nós estaremos na bancada para fazer valer a participação de Goiás, não só nesse projeto, mas no JN como um todo. Esse projeto que renova o compromisso do Jornal Nacional com o bom jornalismo, assim como a TV Anhanguera sempre tem esse laço com todos os que nos assistem. Então, vocês não podem perder, depois de bom sucesso, tem o Jornal Nacional com as principais notícias do país e do mundo, e ali, no encerramento dessa edição de hoje, eu e Larissa Pereira na bancada, junto com William Bonner e Ana Paula Araújo. Até lá, tchau. Ó, e assim como nós, o Marcelinho tá na torcida pelo Matheus. Vamos ver, gente. Matheus, você vai falar tchau, obrigado no Jornal Nacional? Por favor. Com um pedido desse fica até difícil negar, né? Agora são 7h30. Uma boa noite pra você, ó. Um beijo, um cheiro pra vocês. A gente encerra com imagens de Porangatu.